No dia 12 de novembro de 2015, a polícia foi acionada para provavelmente o local de homicídio em uma residência na região nobre de São José dos Campos. Na chegada, os policiais se depararam com muito sangue pela casa, porém não encontraram nenhuma vítima no local. Quando eu cheguei no local, o que chamou mais atenção foi muito sangue no piso da sala, muito sangue na escada, respingo de sangue na parede e não tinha corpo. Procuramos na casa toda, com piso fria, e na parte superior, que é uma casa assobradada, foi encontrado também pegadas e o corpo não se encontrava no local. A irmã da vítima conta mais detalhes sobre Léo. O Léo, ele era uma pessoa bem tranquila, ele não tinha inimizade, ele era até assim, meio neurótico assim, em relação às amizades dele. Ele não era muito de levar a gente para casa dele. Ele recebeu um dinheiro de herança recentemente e estava esbanjando esse dinheiro. Ele estava frequentando prostíbulos e nesses locais ele gastava uma pequena fortuna. Fomos nesses locais, eles confirmaram essas versões e ninguém soube dizer qual seria o paradeiro do Léo Jardim. As primeiras diligências que nós fizemos foram no sentido de tentar entender o que tinha acontecido. Na própria residência, no local do crime, a gente encontrou um recibo de pagamento de uma boate, de uma casa de prostituição que tem aqui em São José dos Campos, ali na região central. Então a gente começou a ver uma associação entre esses dois locais. Começamos a fazer diligência no sentido de quebra de sigilo bancário e verificamos que mesmo após o desaparecimento aconteceu vários gastos no cartão e que antes do desaparecimento teve um total de uns 14 mil reais que foram gastos em menos de uma semana naquele estabelecimento, naquele prostíbulo. Isso chamou a atenção nossa. Partimos para a quebra do sigilo bancário e telefônico do Léo Jardins, dessa vítima, que nos traçou um roteiro aí de locais onde o cartão dele foi usado posterior a esse possível local de homicídio. Fomos nesses locais e, com o auxílio de câmeras de filmagem e o testemunho das pessoas que atenderam a pessoa que utilizou o cartão, essas pessoas nos relataram que era um casal que estava fazendo compra, uma mulher e um homem que não tinha as características do Léo. Ou seja, nós conseguimos, no caminhar investigativo, juntar algumas peças que permitiu a formulação de uma hipótese, ou seja, de que ele havia sido assassinado e de que alguém estava sendo beneficiado em razão desse assassinato. Um desses estabelecimentos comerciais, eles anotaram o CPF do comprador, que nos fez identificar essa mulher que estava utilizando os cartões. Essa mulher é uma prostituta que se prostituía nesse local onde o Léo Jardim frequentava e gastava muito dinheiro. Nesse local a gente colheu informações de que essa vítima estava andando em companhia dessa prostituta e de um homem de prenome Jean. Essa informação foi um divisor de águas na investigação, porque esse Jean, ele já coleciona passagens criminais, e não é qualquer passagem criminal, é uma passagem especial. Ele, em 2011, na cidade de Taubaté, ele foi processado por ter cometido justamente um homicídio. E nesse homicídio, ele matou um colega de trabalho dele, eles trabalhavam numa montadora, ele matou e enterrou o corpo dentro da residência dele. Esse caso aí teve uma repercussão nacional. Ele confessou na época o crime, ele foi julgado, ele foi condenado em júri popular, ficou um tempo preso, mas por questões processuais ele foi libertado. Isso é mais revoltante, né? Você saber que a pessoa já matou uma pessoa, confessou, e por um erro de alguma coisa, um juiz vai lá e soltou o cara
ele cometer um outro homicídio, né? Destruiu mais uma família, né? Então a gente estava ali com a informação de que o suspeito de ter, em tese, matado e ocultado o corpo é justamente uma pessoa que fez isso no passado. Com base nessas informações, a nossa autoridade policial postulou pela prisão temporária, tanto do Jean quanto da namorada dele, essa prostituta. De posse desses mandados de prisão, nós fomos até a cidade de Taubaté, onde eles estavam morando, e efetivamos a incursão na residência com mandado de busca e efetivamos a prisão de ambos, tanto do Jean quanto dessa prostituta. Foram conduzidos para a delegacia, para a DIG, em São José dos Campos. Assim que você conseguiu captar dele, quantas pessoas ele matou, mais ou menos? 16. 16 pessoas? 16 pessoas. 16 pessoas. E na faca, tudo? Como é que foi? Arma, faca. O Léo foi pisando na cabeça. O Léo foi pisando na cabeça. O Jean, ele foi questionado quanto ao homicídio, mas ele não quis trazer novos elementos. Aí ele negou em princípio, falou que não tinha nenhuma participação. Na verdade, senhor, eu não fiz nada com o Léo. O que aconteceu na casa? Na explicação na casa, senhor, eu não sei o que aconteceu dentro da casa. Senhor, eu tô falando a verdade, eu tô olhando o olho do senhor, tô falando, eu não matei o Léo. Eu não matei o Léo. Foi o Anderson que matou? Eu não sei, senhor. Nesse momento surgiu mais uma informação, mais um partícipe do crime. Uma pessoa de nome Anderson que também trabalhava nessa boate aí, nesse ponto de prostituição. Ele começou a apontar esse possível coautor, o Anderson, como o possível autor do crime. Quando foi colocado para ele as provas que a gente tinha, em especial o fato de ele ter gastado o cartão de crédito da vítima, dele ter ido no mercado para pegar e comprar lona plástica para pegar e enrolar o corpo, dentre diversos argumentos que a gente teve aí durante o interrogatório, ele mudou a versão e entendeu por bem apresentar uma parcial confissão do crime. Quem pediu para me comprar o material foi só, o Anderson pediu para me comprar uma lona para ele, que ele queria usar uma lona. Eu fui com o cartão que eu peguei da Carol, que é o do Léo, peguei e fui até o Wesley e comprei pro Anderson. Que o Anderson pediu que eu comprasse 2 lonas para ele, que ele falou que estava fazendo serviço na casa de uma tia dele. A versão verdadeira. Explica o que aconteceu lá. Os motivos que levaram. Não vem com historinha que você foi 3 horas da manhã para comprar lona para um amigo. Não adianta, a gente já ouviu as outras pessoas. Qual que foi a cena? Os dois participaram ou não? Sim, senhor. Com essas informações, nós passamos a trabalhar no sentido de pegar o Anderson para também prestar esclarecimentos quanto ao caso. Tá com mandado de prisão por homicídio, tá? Você tem direito à permanência cautelar, você tem direito à constituição do advogado. Você sabe o motivo, né? Beleza? Na residência nós encontramos o veículo
supostamente utilizado no crime aí, né, que segundo a versão prestada pelo Jean e pela Carol, é um cadete vinho de propriedade do irmão do Anderson. O Anderson foi levado para a delegacia, onde em princípio ele negou a autoria, ele falou que possivelmente seria o Jean o autor do crime. Quando ele foi cientificado que o Jean estava apontando ele resolveu contar uma versão aí que eu acho que é a mais próxima do que seja a real. Aí chegou e falou assim, você quer 25 mil? Eu falei, quero. Então, você só me ajuda. Eu falei, tá bom. Depois a gente ficou esperando o Léo dormir. E aí? Ficou esperando o Léo dormir pra não precisar agredir nem nada, né? Aí nessa o Léo não dormiu. Nessa que ele não dormiu, eu dei o sossega-leão nele. Tá, e aí? Aí ele foi, caiu e o Jean foi amarrando ele. Só que aí... Coste reta. Só que aí, do nada, eu vi que o Jean pegou um martelo. Nessa que o Jean pegou um martelo, ele foi e marretou a cabeça do Léo. Quantas vezes? Aí foi difícil, eu não vi direito, mas acho que foi mais de 5. E a Caroline falou bastante coisa. Uma das coisas que a Caroline falou que foi de mais relevante para a nossa investigação foi que ela deu a descrição exata de como que foi feita a ocultação do cadáver. E após o Léo ter morrido, eles foram pegaram um carro, compraram uma lona, enrolaram o corpo do Léo, colocaram no porta-mala do carro, só que não estava entrando o corpo do Léo no carro, e eles levaram até uma chácara em Jacareí, uma estrada, chácara de Jacareí, e tacaram fogo no corpo do Léo. Foram feitas pesquisas em nosso banco de dados, nós descobrimos que na mesma época havia sido elaborado o boletim de ocorrência de um encontro de cadáver. Fizemos mais um trabalho de pesquisa. Nesse lugar, o cadáver que lá foi encontrado apresentava lesões graves no crânio, indicativas de que haviam sido causadas por um instrumento contundente, por um instrumento pesado. Na hora de colocar o corpo da vítima no porta-mala, ele não cabia direito. Eles tiveram que dar um golpe no pescoço da vítima que quebrou o pescoço para caber no porta-mala. Aí eu lembro que o Anderson fez assim, o Anderson deu um chute na cabeça dele, porque a cabeça do Léo ficou para fora. Aí o Anderson fez assim, aí eu falei, cara, olha o estralo, eu falei para ele assim, aí ele colocou dentro. Quebrou o pescoço? Ele falou que foi você que fez isso. Meu Deus do céu, foi ele. Nem tem o fogo, apesar de ser gordo, não tem nem força pra isso. Ele pegou assim, fez assim, aí o corpo entrou dentro do porta-malas. Falei, caralho, pra tirar isso aí vai ser foda. A partir disso, nós fizemos um levantamento da questão da telefonia, né? Porque a gente precisava provar também que a participação efetiva de cada um deles. O Anderson foi apontado pelo Jean como sendo o autor do crime. A Caroline falou que foi o Anderson e o Jean. E o Jean falou que foi o Anderson. Então o que nós fizemos? Nós pegamos o registro telefônico, do número de telefone celular dos dois, certo? E pelo estudo que é feito da posição deles em relação às antenas na época do crime, a gente conseguiu verificar no mapa que no momento em que o crime aconteceu, os dois estavam no local do crime. Então, por esse rastreamento de antenas de telefonia celular, mesmo tendo acontecido isso no dia 12 de novembro, por volta de 16h30, foi o horário que aconteceu esse crime. A gente conseguiu definir que os dois estavam dentro da casa. Estamos saindo agora, juntamente com ele, para fazer uma simulação, uma reprodução dos fatos, do que ele está nos contando agora. Então nós vamos no local do crime e, posteriormente, no local onde ele jogou o corpo. Essa casa é mesmo, Jean? Essa casa aí? Olhamos dali, o Anderson estava pisando no pescoço dele. O Anderson estava pisando no pescoço dele assim? Isso. O carro estava na cor, igualzinho faz isso aqui. Igualzinho aqui. Aí abriu o porta-malas e colocou, aí a cabeça dele ficou para cá. Aí o Anderson, como ele é maiorzão, ele deu um chute aqui para dentro.
confusão, entendeu? O que chama a atenção nesse caso é que um dos autores, Jean, cometeu um crime muito próximo, muito similar, 5 anos atrás, na cidade de Taubaté, na cidade vizinha de Taubaté. Lá em Taubaté, ele assassinou um sujeito a golpes de martelo, enterrou o cadáver no quintal da sua residência. O cadáver, quando foi encontrado, tinha abraçadeiras de plástico, também com o objetivo de subtrair valores desse indivíduo. A gente não entende como que ele conseguiu um requinte assim, de crueldade na casa. Eu não fui lá, eu não vi, mas quem foi lá, que acompanhou tudo lá, viu, a casa estava toda cheia de sangue, tinha sangue na parede, tinha sangue em quase todas as paredes da casa, no corredor, no quarto. Então houve uma tortura ali, sabe? Houve uma coisa muito feia ali, sabe? Eu não quero nem imaginar a cena, sabe? Eu não gosto nem de imaginar. Mas a única coisa que eu sei, que eu sinto, é que meu marido sofreu muito. Porque a gente não imaginava que ele ia matar o meu marido por causa de o quê? De 3, de 4, 5 mil reais, no máximo que meu marido ia pegar, se saísse de férias, uns 5 mil reais, vamos supor. A gente não entendia por que ele matou, só por causa disso daí, só por causa dos 5 mil que ele fez tudo isso. Então eu acho assim que a justiça falhou muito, deixando um assassino desse cruel, muito cruel, na rua, né, permitindo que outras famílias passassem o que nós passamos. Então a gente fica, poxa, será que a justiça vai soltar de novo? Porque soltou da primeira vez, né? Se ele saiu pela porta da frente, ele não pode sair de novo? Porque ele tem um bom advogado, ele tem dinheiro, não sei. A gente não sabe o que, sabe? A gente não entende por que a justiça deixou sair um cara desse, um cara frio, um cara cruel, um cara frio. 5 anos depois, ele comete um assassinato com um padrão bastante similar, bastante próximo. Aqui em São José dos Campos, Léo Takacs foi assassinado a golpes de martelo, teve os braços e pés atados com braçadeiras de plástico, o corpo foi envolvido numa lona e depois levado até Jacareí, onde foi descartado. Então, se vocês prestarem bem atenção, vocês vão conseguir discernir um padrão de comportamento, um padrão, um modus operandi muito característico, que reflete a personalidade desse sujeito. Lá ele matou para roubar a golpes de martelo e tentou se desfazer do cadáver. Aqui ele matou a golpes de martelo e tentou se desfazer do cadáver. Além de tudo isso, feriu a nossa atenção o comportamento de Jean. Durante todo o tempo em que foi interrogado, todo o tempo em que foi submetido a questões relativas ao assassinato de Léo Takacs, ele se mostrou insensível, não demonstrava arrependimento. Uma das pessoas que está sendo acusada junto com ele diz que ele tem outros crimes similares, cometeu outros crimes similares, outros crimes assemelhados. Nós vamos investigar a fundo isso, mas já podemos, pelo menos como conclusão parcial, capitular, de que nós estamos sim diante de um serial killer.